my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Lá quando você era bem novinho, porque é o processo, né? Não é, a coisa não vem assim no abracadabra, né? No Shazam. Aqui tá o pregador, leu 4 livros ali, né? Ficou, não é da base lá, da base forte que vem e chega até hoje. Ninguém pode chegar sem uma estrutura, né? Existem pessoas que, eu sempre digo, né, eu acho que o momento mais perigoso para uma pessoa é o sucesso, se ela não tiver estrutura. Então, quando você tem estrutura, independente do que aconteça, você está pronto para passar por aquilo. Ontem eu estava pregando na igreja dele e eu disse que se momentos que nós estamos passando hoje, se Deus fizesse com que nós passássemos antes, talvez não teríamos estrutura para passar. Então, Deus preparou o momento, o local, para que a gente pudesse suportar tudo que estamos passando hoje. Então, acho que eu sei que eu estou preparado para muitas coisas e eu tive esse preparamento da parte de Deus e da parte daqueles que servem a Ele, que são meus pais, amigos, que me ajudaram muito, e também minha parte também, de fazer minha parte diante de Deus. Então, eu acho que se a gente tiver uma boa estrutura, não só espiritual, mas emocional. Eu sempre digo, eu uso um texto dizendo o seguinte: Elias era um homem, uma bomba na mão de Deus. Mas você vê que ele, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, tinha uma parte dele que não estava pronta, a emocional. Quando ele ouviu Jezabel dizer que ia arrancar a cabeça dele, como ele arrancou dos profetas, ele praticamente entrou numa semidepressão. Então, tem gente que está preparadíssimo espiritualmente, mas emocionalmente não está. Ele pediu uma morte tão da boca para fora, né? Que ele falou que queria morrer, mas foi se esconder da morte. Na verdade, eu queria que Deus levasse ele, né? Eu não quero que Jezabel me mate, mas que tu me leve. Então, Quantos anos o senhor começou a pregar? olha, é muito interessante. Como eu saí como depois deve chegar nessa parte minha, né? Eu fui nascido e criado no Evangelho. Então, teve Sim. um período meu que com 13 anos, eu dei Certo, querer conhecer o mundo. sim. Então, mas assim, uma vez que o Evangelho está em você, não sai. Não sai. Você não consegue tirar de dentro de você a semente do Evangelho. Então, eu vivi numa vida tórpia, e aqui de repente eu vou até antecipar um pouquinho. Eu me lembro que eu estava usando droga, cheirando e eu cantava hino. Então, estava dentro de mim. Então, quando eu aceitei Jesus, Rio de Janeiro quase não tem droga, né? eu aceitei Jesus, então assim, eu não sei quantas pessoas experimentam o primeiro amor, mas eu experimentei. Então aquilo foi extraordinário, eu só queria saber de Deus, 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 Deus. Tanto que com um ano de crente, no segundo ano de crente eu já estava dentro do seminário. Ó. E minha paixão era a Bíblia. Sempre foi, eu falo, as pessoas não acreditam, eu li a Bíblia durante 4 anos sem parar. Todos os dias eu li a Bíblia 4 a 6 horas por dia. Eu lia direto para o trabalho, lia a Bíblia. Uma hora de almoço eu tinha a Bíblia, eu lendo a Bíblia, voltando do trabalho eu lia a Bíblia. E eu me lembro que eu, com 3 anos de crente, eu já pregava no congresso. Olha aí. Quantos anos isso aí? Eu tenho 25 anos de crente. Tem 22 anos atrás. Sim. Eu já pregava no congresso. Me lembro que o presbítero que me ajudou, e hoje eu tenho uma amizade com ele ainda, a gente se vê, se fala, e ele fica feliz, né? E ele falou assim: olha, eu vou te mandar uma carta e você vai pregar no meu lugar. E foi muito interessante aquela experiência, porque hoje tem muitos lugares que não se pede mais credencial. Mas Verdade. antigamente, na Assembleia de Deus, para você subir Né? no púlpito, Crivo, né? Tinha um crivo, né? você tinha que ter a sua credencial de obreiro, de membro. E como era muito. Naquele dia eu não levei a credencial de membro. Aí eu me lembro até hoje, mas eu estava com a carta. E era um congresso, eu fui pregar no lugar dele. E ele falou. O dirigente começou
anunciar os pastores que estavam no púlpito, aí anunciou pastor A, pastor B, anunciou evangelista, presbítero, pregador da noite, o irmão Júnior. E sempre acontece isso. Eu percebi que um irmão olhou e falou: esse jovem que vai segurar o congresso? Então, uma experiência assim, muito forte. E aquele dia, Papai do Céu me deu graça. Mesmo eu sendo um novo convertido, e eu sempre procurei ter uma estrutura emocional, porque quando você é novo, você tem que provar mais ainda, né? Então, Deus foi comigo naquele dia, mas com 3 anos de crente eu já comecei a pregar. E eu já pregava em congresso já. Então, E quem eram as suas referências na época lá? no contexto da pregação, Sim, pregação ou pastor que sempre te ajudava, você... não, os anônimos, né, são o que eu disse, né? O pastor Jonas Paraquiso, que é um presbítero amigo meu, e até hoje nós estamos falamos, a gente está sempre em contato. E os amigos, né? De oração, de monte, de busca, de lermos Bíblia juntos, esses são os anônimos. Agora, referência como pregador, aí tem o pastor Gilmar Santos, né? Que, poxa, eu alugava fita cassete, né? Pastor Júnior, vou fazer uma perguntinha aqui. No começo, lá no início, dava vontade de dar uma imitada assim? Ah, não todo pregador imita. Isso é de prática. Todo pregador, se falar que não imita, é mentira. Né? Eu Todo pregador sei. imita. Vê a referência e não, Até você achar o seu, criar uma identidade. a sua própria identidade, demora. Mas eu me lembro, é muito interessante isso aqui, que eu pregava, né? Eu falava assim, puxa, depois que eu fui começar a entender que o nome também ajudava bastante, porque eu olhava, ó, vai pregar no congresso o pastor Gilmar Santos, vai pregar no congresso o pastor Napoleão Falcão, sempre tinha um sobrenome. Isso. Sim. Vai pregar no congresso Idecaso Takayama, É. Gilvan Rodrigues. Eu falei, meu Deus, o que vão me chamar? Aí, vai pregar no congresso Júnior. Júnior. Qual o tá certo. sobrenome? Aí eu falei, eu vou botar o quê? Aí fui pregar numa igreja. Pregar numa igreja, aí eu tô pregando, rapaz, pregando, daqui a pouco Deus deu uma graça. Quando aquele auge da pregação, as 2 casas, os 2 retornos estoura. Ó, Estourou. Voz para estourar não tinha, né? Aí o menino, Faltava. aí o rapaz no final falou, cara, tu parece um trovão, cara, tu estourou as 2 caixas. Aí ficou, pô, aquilo ali é o voz de trovão. Aí de voz de trovão passou para Júnior Trovão. Olha aí. Aí ficou. a partir daquele dia lá. 17 anos que eu tenho esse codinome. Mas hoje, se você colocar no Instagram assim, Trovão, vai ter muita gente com não sei o que Trovão, né? Ah, tem. Não tem? Hoje assim, eu fico feliz, né? Pô, ontem eu pregando na igreja do pastor Leandro, eu disse sobre isso. Você tem que, Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou enviar um outro. Ou seja, ele saiu, mas tinha um outro para vir, um consolador para vir, um substituto. Moisés deixou um substituto, Elias um substituto. Então, a hora que Deus quiser sair, tirar você do cenário, você tem que deixar um legado. Então, é o que eu penso, deixar um bom legado para que aqueles que vêm de forma posterior, assim como outros que já tiveram, e hoje chegou a minha vez, mas antes de mim chegaram outros, estiveram outros. Então, essa geração que está saindo é uma geração que preparou a que está chegando. Você pode dizer assim, ó, pastor, esse congresso aqui também, ou naquela igreja, eu senti que meu ministério